Salve galera, Arthur GL pra nós na área para mais um Dúvidas em Spots Duvidosos. Vamos abrir aqui as mãozinhas de hoje. E eu acho que eu acabei fechando o GTO, hein? Mas enfim, deixa eu só organizar aqui. Deixa eu só organizar direitinho aqui. Beleza, vamos lá. Primeira dúvida de hoje. Chip EV, temos 33 e o cutoff tá chovendo 14, temos Rei Dama, né? Vamos ajustar aqui o cenário. É chip EV. Nós temos 33 do Low Jack. E o cutoff tá chovendo 14. Pode ser esse 17,29. O gap é menor, o 17,42. Vou olhar os dois cenários aqui. Só para verificar, a gente vai abrir Rei Dama com certeza, né? Cutoff chova. E a gente do Low Jack, ele tá querendo pegar o Rei Dama suited. Num cenário que o gap tá menor, né? Tá até menor do que o cenário que a gente tirou o print. Então, por teoria, é call. Vamos pegar um cenário com um gap maior, que é o 17,42. Vai ser mais call ainda, né? Vai ser call de boa. O contexto dessa mão é que é um cara tight chovando. O cara é 13/11. Então, qual que é o exercício que a gente faz? Esse cara vai estar chovando isso aqui desse cutoff. Vocês têm que avaliar. Você acha que ele tem a capacidade de chovar o rei 10 suited, por exemplo, essas 14 blinds? Se você acha que é um cara que tem, você tem que dar call com esse rei dama. Nesse caso aqui, é um cara muito tight. Então, esse range aqui vai reduzir muito esse range de chove. Então, aí eu faço o exercício e verifico qual é a melhor situação. Contra esse cara, eu acredito que ele não chova isso tudo. Então, por consequência, eu não posso dar call com isso tudo. Eu posso tirar algumas bordas, tipo Ás 10, Rei Vala. Posso cortar algumas desses pares médios aqui da call ali de 8/8+. Posso tirar o Ás 10, Ás Valete. Posso cortar o Rei Dama, por que não? Né? Então eu deixo um range mais tight contra esse tipo de jogador. Mas como a gente está aqui para aprender os ranges e só posteriormente a isso a gente ajusta contra o player, o GTO nesse cenário dá o call, entendeu? Se você acredita que o seu oponente tá chovando tudo aquilo que ele deveria chovar. Segunda mão, interessante essa daqui. Tá faltando 2 para a bolha. Tá faltando 2 para a bolha. E o cutoff com 11 blinds, que inclusive não tem esse cenário. Opa, peraí. O cutoff com 11 blinds não tem esse cenário do cutoff com 11. Vai ter com 15, né? Mas a gente do Big tá com 26. Não vai ter esse cenário, tá? Porque aqui a gente ainda fica com 15 blinds, né? Se a gente dá esse call e perde a mão. Essa info é muito relevante. Eu vou colocar com os stacks próximos aqui mesmo, 15, 17. 15, 17. Só pra gente ver normalmente o que ele chova. Claro que nesse cenário ele vai ter um pouco mais de fold equity, né? Mas se a gente pegar aqui o cutoff, nesse cenário aqui ele tá chovendo pouquíssimo, né? Pouquíssimo mesmo. Quando ele chova, a gente do Big não quer pagar o Ás Valete. Em um cenário que, se a gente perde, a gente tá praticamente morto no torneio, né? E também é um ajuste que ele não tá chovendo tudo isso, né? Vamos ver se eu consigo melhorar isso daqui, cara.
Porque se eu colocar esses 4 blinds aqui, ele vai dar call infinito, né? Porque 4 blinds é realmente bem relevante para o nosso stack. Então, ó, ele vai dar call com muita coisa. Não faz muito sentido. Deixa eu colocar um pouquinho menos aqui, 16 pursa, para ver se eu acho esse cenário. Não tem também, tem 4,15. Tem 4,15, né? Deixa eu tentar mais uma vez aqui. É, tem 4,15. Vou fazer o seguinte, vou colocar simétrico com 20, mas vai mudar, porque é o dobro, né? Simétrico 20, o Ais Valete começa a querer pegar com um EV bem ruim, né? É, infelizmente essa mão a gente não consegue achar o cenário, guys. Não consegue. Bom, nesse caso que a gente não conseguiu achar um cenário que a gente consegue ajustar e ter uma decisão mais assertiva aqui em relação à teoria, vou colocar um gap maior aqui, mas é que eu acho que ele não vai ter chove também de 16. Ó, com 16, por incrível que pareça, ele tem até mais chove, né? Vamos ver, esse cenário pode ser que se adeque um pouquinho melhor. É, o Wise Valete quer pegar aqui. Bom, diante de todas essas informações que a gente pegou, você vai ali um pouco do player, né? Você vai um pouco do player. É um cara bom, sabe? Você vê que os stacks estão bem parecidos, né? Então, tipo assim, ele vai querer arriscar de chovar na frente do Big que cobre ele. Como é que tá as outras mesas? Tá no hand for hand, ele tá estolando. Enfim, você vai ter que tentar juntar o máximo de informações para decidir se dá o call ou não. A gente viu que varia muito, né? Em um cenário que o ICM não tá tão não tá com a pressão tão grande assim como faltando duas pessoas, o Ais Valete entra. Em compensação, com o ICM muito próximo, com a bolha muito próxima, a gente não conseguiu achar um cenário tão parecido, né? Porque aqui tem 4 e 15 blinds. Com os stacks tão parecidos, ou seja, se o stack dele machuca muito o nosso stack, a gente vai foldar o Ais Valete. Em um cenário que não machuca tanto, a gente vai de call. Então meio que aqui vai depender ali da situação do player pra gente chegar a essa conclusão, tá? Eu sinceramente não lembro se eu dei o call ou não aqui. Pelo print eu não tinha info do vilão, né? Vamos pra próxima. Aqui já estamos no dinheiro e estamos no big com 9 blinds e o small chovando essas 9 efetivas, né? E o small é um bom jogador. Nesse caso aqui, ó, já no ITM e a gente com 9 blinds, só que o small tem que estar grande aqui. Vou colocar 14,7. Vou colocar 14,7 e depois 10,10, tá? Então aqui com o small portando a gente, o rei 8 entra demais, né? Basicamente a teoria tá dando call com todos os reis offs e suited. Se a gente colocar esse cenário simétrico de 10-10, também entra e a borda se torna o rei 6. Então a gente pode concluir que o rei 8, nesses dois cenários que a gente viu, vai entrar então de call nessa situação aqui. Vamos lá para a penúltima mão, né? Passei duas. Aqui estamos por chip EV ainda. Provavelmente uns 50 lefts, né? E é um cara bem loose, né? É um cara bem loose chovando no nosso Open GP. A dúvida foi, teoricamente, quando o cara chova contra o EP assim, é um range um pouco mais forte. Mas se tratando de um cara loose e ser apenas 10 blinds, porque a gente tem que dar call apenas de 8 aqui, né? Não afeta basicamente em nada nosso jogo. Esse Ice 9 vira call? Essa foi a dúvida. Então vamos pegar aqui 50% do field. E o hijack com 10 blinds. E a gente do TG cobrindo bastante, né?
Olha, tem 8,32. Tem 8,32. Tem 14,24, que já é um gap bem menor. E tem 15,100, que é um gap bem maior. Vamos olhar esses três cenários para a gente ver se diferencia muito. Vamos lá. Nesse primeiro cenário, com um gapzinho menor, e eu acredito que uma fold equity menor também, né? Ele tá do hijack, né? Vamos ver como que vai o nosso Ice 9. Vai de call. Um EV bem mais ou menos, mas tá lá, né? Vamos pegar outro cenário com um gap bem menor. Aqui, teoricamente, acredito que vai ser fold já com esse gap tão pequeno, né? De apenas 10 blinds. Não, tá lá o Ice 9 também. Ou seja, no gap máximo aqui, a gente bem chipado, só para título de conhecimento, vai pagar, mas é muito mais, né? Opa! Opa! Olha que interessante. Olha que interessante. Por quê? Por quê? Nesse cenário em que o gap é tão grande, o vilão sabe que não tem fold equity. Então, exatamente por isso a gente restringe o nosso range de call. Foi bem interessante ter visto esses cenários, né? Foi bem interessante, porque a gente com 100 blinds, ele sabe que a gente não tem fold equity. Então a gente não precisa dar um call tão loose, porque teoricamente o range dele ali vai ser forte, né? Nesse cenário aqui, eu acredito que também não. Pode ter lá fold equity, mas, cara, é bem interessante como muda, né? Ih, guys, eu acho que eu tava olhando errado, né? Eu tava olhando errado, o Ice 9 é fold nesse segundo cenário, né? Ele só foi call no primeiro. Dei uma viajada, né? Só foi call no primeiro. Eu fiz alguma coisa errada no segundo cenário ali. Mas enfim, vamos lá. Vamos tentar concluir essa situação aqui. 8 blinds, que são bem parecidas com os 10 blinds, que eu acho que é o cenário mais próximo que a gente tem. Inclusive, a gente tem um gap dos nossos stacks aqui de 24 blinds, né? 24 blinds na teoria aqui da esquerda. Aqui a gente tem um gap de 40 blinds, tá? Então, se com um gap de 24 blinds a gente dá o call, teoricamente com um gap maior a gente vai dar esse call. A gente viu que teoricamente não é bem assim, porque o jogador que está chovando, ele precisa entender se ele tem fold equity ou não. Então, se a gente tem um stack muito grande e o chove representa muita força por não ter essa fold equity, a gente dá uma restringida. Então, assim, não vou entrar em tanta complexidade, a gente vai estudar isso mais pra frente. Basicamente, nesse cenário, estamos vendo que o Ice 9 ainda assim é call, mesmo sendo um chove contra o nosso raise de EP. Fechou? Acho que eu acabei confundindo mais, talvez, mas basicamente no cenário mais próximo da situação que a gente achou, o Ice 9 tá lá. Última mão desse vídeo. Nossa, é o mesmo jogador? Não. Estamos aqui. Estamos. Eu tô tentando lembrar se isso aqui já tava no dinheiro. 43 left. Eu acredito que sim. E tem um open chove do que a gente. Do hijack, né? Com 10 blinds. E tirei o print aqui, mas acredito já vendo aqui que basicamente esse Ice Valete não vai foldar, né? Vamos colocar aqui já com a bolha estourada. 10% left. Hijack com 10 BB. E o Big com 25, né?
Vamos colocar 9,23. Acho que se aproxima bastante. Hijack chovando. E a gente do Big com mais valete. Mas é muito call, né? Muito call. Todos os ases suited estão dando call. Então essa aqui bem tranquila, né? Essas foram a mão de hoje, então. É isso. Tamo junto. GL pra nós.